Bom dia, abençoados, graça e paz, amém? Mais um domingo que o Senhor nos deu, por isso devemos estar alegres no Senhor, amém? Antes de louvarmos nosso Deus, gostaria de compartilhar um versículo da palavra de Deus que se encontra em João 12,46 e diz assim, 12,46 e diz assim: Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Basta crer, meu irmão, creia no Senhor Jesus, que é a luz do mundo, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Tudo o que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens, e essa luz iluminou as trevas. Oh, 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 oh. Feito, se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. E nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens, e essa luz iluminou as trevas. E o nome dele é Jesus. Jesus, o que ele é? Luz do mundo, ele é a luz do mundo, o nome dele é Jesus, Jesus, luz do mundo, ele é a luz do mundo, oh, 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 oh. Nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens, e essa luz iluminou as trevas. E o nome dele é Jesus, oh, oh, Jesus. Ele é a luz do mundo, e o nome dele é Jesus, oh, oh, Jesus, luz do mundo, ele é a luz do mundo, oh, 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 Aleluia, glória a Deus! Jesus, a luz do mundo!
és o Deus que trabalha por aqueles que esperam em tuas mãos. Tu és o Deus que responde aos que clamam teu nome. Não se ouviu nem se viu um Deus que seja como tu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Não temerei se o mal vier, pois sei que o Senhor cuida de mim. Eu confio em ti, oh, eu confio em ti, oh, eu confio em ti, oh, eu confio em ti, oh. Tu és o Deus que trabalha por aqueles que esperam em tuas mãos. Tu és o Deus que responde aos que clamam teu nome. Não se ouviu nem se viu um Deus que seja como tu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Não temerei se o mal vier, pois sei que o Senhor cuida de mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Não temerei se o mal vier, pois sei que o Senhor cuida de mim. Eu confio em ti, oh, eu confio em ti, oh, eu confio em ti, oh, eu confio em ti, oh. Vamos declarar que o Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom, amém? Alguém duvida disso? Que o Senhor é bom? Em todo tempo Ele é bom. Vamos declarar juntos? Tu és bom? Tu és bom, o tempo todo bom. Tu és bom, o tempo todo bom. Vamos lá? Tu és bom, o tempo todo bom. 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 Oh! Tu és bom, o tempo todo bom. 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 Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Não temerei se o mal vier, pois sei que o Senhor cuida de mim. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, oh, eu confio em ti, oh. Nós confiamos no Senhor Jesus, amém? Basta confiar nele, amigo. Confia nele, você também. Confia nele, amém? Nós confiamos no poder do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, meus amados.
Lembrando aos irmãos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, fala dos 4 pilares da igreja: o estudo bíblico, a comunhão, partir do pão e as orações. E nós estaremos falando a respeito do estudo da palavra, que é o estudo bíblico. Sou o pastor Aías Miranda e meu objetivo é passar para você um pouco do pouco que sei da palavra de Deus. Continuaremos revisando a lição número 1 da nossa Escola Bíblica Dominical. O tema da lição é a origem do homem. O texto base se encontra em Salmos 8, do versículo 3 ao versículo 9, e Salmos 139, do versículo 13 ao versículo 16. Convido você a pegar a sua revista, a sua Bíblia, e estaremos lendo a palavra de Deus. Leamos. Salmos 8, de 3 a 9. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos 139, do versículo 13 ao 16. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Nós, na lição passada, falamos um pouquinho sobre a origem do homem, como surgiu o homem, como ele foi criado, e falamos sobre as teorias que são pregadas a respeito desse assunto. Hoje estaremos falando no tópico 2, que fala sobre Deus e a sua palavra. O ser humano procura saber de onde veio. Ele busca entender se sua origem deu-se em razão de uma explosão cósmica de forças mágicas e cegas ou de outro motivo qualquer. Ao longo dos anos, a ciência vem oferecendo à humanidade informações relevantes acerca de tal questionamento. Infelizmente, muitas pessoas procuram muitos outros meios de entendimento e de conhecimento a respeito de si mesmo e não procuram no local certo, que é na palavra de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos resposta para tudo. Tudo que você imaginar a respeito do homem, nós podemos encontrar em sua palavra. Diante dos argumentos científicos, evolucionistas, filosóficos e de todas as teorias até agora conhecidas, resta ao ser humano saber o que a antropologia judaico-cristã e a antropologia bíblica têm a dizer acerca de sua origem. Uma coisa é as teorias humanas. Outra coisa é nos aprofundarmos no estudo da palavra de Deus para entendermos verdadeiramente o que é Deus, o que é o homem, de onde ele veio, para onde ele vai e qual o fundamento dele está aqui na face da terra. Um estudo profundo sobre Deus e a sua palavra responde todas estas questões. Convido os amados a ler novamente Salmo 139, versículos 14 a 16, que diz o seguinte: Eu te louvo porque de um modo terrível
e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Li até o versículo 15, vamos ler o 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim. No teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. O que quer dizer isso? A palavra de Deus nos mostra com clareza a forma como o homem foi feito, como ele foi criado. Mesmo antes dele nascer, no ventre de sua mãe, Deus já o conhece. E além de Deus o conhecer, é o próprio Deus que o cria. E aqui ele mostra que o conhecimento que ele tem da pessoa, mesmo antes da pessoa existir. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Uma pergunta que sempre nos é feita é a respeito de Deus. Deus existe? Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que Deus existe? Ou você acha que Deus é apenas uma ficção ou uma teoria humana? Essa questão é prontamente respondida quando vemos um livro, um quadro, um relógio ou uma casa construída. Quando contemplamos esses objetos, naturalmente nossa mente reconhece e admite a existência de um Criador. Um pintor, um relojoeiro, um arquiteto, absolutamente ninguém dirá que o livro, o quadro, o relógio, a casa surgiram do nada. Nenhum desses objetos apareceu completo, perfeito e pronto. Assim também é a natureza. Tudo foi criado por alguém. As coisas não aconteceram simplesmente por acontecer. Eles têm uma origem. E essa origem está em Deus e baseado em sua palavra. Todo efeito precisa obrigatoriamente de uma causa. Uma das mais sólidas evidências da existência de Deus é o universo visível aos olhos humanos. Quando nós olhamos as estrelas, olhamos para a lua, sentimos o calor do sol, o reflexo em nosso corpo, a sua caloria. Quando olhamos para a natureza, as flores, os matos, as árvores, as frutas, tudo isso é prova de que Deus existe. Convido você a ler Salmos 19, versículo 1, para estar confirmando o que estamos falando. Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. A própria natureza que Deus criou apresenta Ele para a humanidade. Não tem como negarmos algo que existe e está diante dos nossos olhos. As evidências são incontáveis a respeito disso. Tem um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, de Werner Keller. Esse homem era um ateu, ele era um arqueólogo e cientista, e ele começou a pesquisar a respeito dos escritos bíblicos e começou a trabalhar, a buscar nos endereços dados pela palavra de Deus e começou a cavar, a escavar. E aí suas equipes foram tiradas de um determinado local, levado para outro, para que ele pudesse comprovar se o que estava na Bíblia realmente era verdade. E esse homem pôde comprovar através da arqueologia que Deus realmente existe. Não é uma ficção, não é imaginação da mente humana. E depois que ele conseguiu compreender a natureza de Deus, o fundamento da sua palavra, através dos achados arqueológicos, ele deixou de ser ateu e veio a crer em Deus para que ele pudesse realmente compreender melhor ainda aquilo que ele pensava, imaginava, mas simplesmente não cria. Para crermos em Deus, a crença em Deus é uma atividade sobrenatural de fé. Para crermos em Deus, é preciso que tenhamos fé para acreditar que Ele existe.
E mesmo aquele que não crê que ele existe, os chamados ateus, eles creem em alguma coisa. E quando estão em situação de dificuldade, de problema, uma situação difícil, a primeira palavra que eles falam é Deus. E quando eles conseguem tirar dos seus olhos a cortina que os impede de acreditar, de crer que Deus existe, eles passam a compreender a infinidade desse ser maravilhoso que é o nosso Criador e o nosso Deus. Nós podemos ter dúvidas sobre muitas coisas, mas dúvidas sobre a existência de Deus, o homem não pode ter. Porque o crer em Deus é o princípio da sabedoria, é o princípio de todas as coisas. Até Satanás crê e até estremece. Crer em Deus é o primeiro passo para saber qual a origem do homem. Convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Estaremos lendo esse texto. Diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, para acreditarmos que Deus existe, é preciso que tenhamos fé. Por meio da fé e da razão, todos podem conhecer seus nomes e caráter, crer nele, ter comunhão com ele, entender quem é ele, compreender sua natureza, conhecer os planos, promessas e projetos que ele tem preparado para cada indivíduo indistintamente. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: conheçamos e procuramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, nós nunca vamos conhecê-lo por completo. Mas há uma necessidade de que aqueles que conhecem procurem conhecer ainda mais. Por isso que nós pedimos é que cada crente, onde estiver, se preocupe em ler a palavra, em estudar a palavra, para que você possa cada dia conhecer mais e mais esse ser maravilhoso que nos criou para a sua glória e para o seu louvor. O Eterno declara a grandeza e magnificência da sua palavra. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Salmo 138, 2. O Senhor Jesus enfatiza e confirma o poder infalível da lei do Senhor ao declarar: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, quer dizer, da palavra de Deus, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, versículo 18. A Bíblia é, sem sombra de dúvidas, o documento mais importante de que a raça humana dispõe. A nossa lei, a lei dos homens, a nossa carta magna, a lei que está acima de todas as leis do nosso país, ela é baseada na palavra de Deus. Não só do nosso país, mas de todos os países civilizados. Eles escreveram as suas leis baseadas na lei de Deus. Por esta razão, ela precisa ser lida, estudada e receber o devido crédito. A Escritura Sagrada tem a resposta certa e definitiva para as grandes questões humanas. De onde eu vim, quem sou, por que estou aqui, o que faço aqui, que sentido tem a minha existência e para onde vou. Com a plena convicção da existência de Deus, com a decisão acertada de nele crer, o que envolve o corpo, alma e o espírito, com o estudo sistemático, meditação e obediência às ordenanças bíblicas, o Espírito Santo revelará ao homem os mistérios
de sua origem. Ainda convido você a ler ainda 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Gosto muito desse versículo, que diz tudo que precisamos saber a respeito da divindade da palavra. Diz o seguinte: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda escritura é divinamente inspirada. Não tem como você acreditar em parte da Bíblia e não acreditar em outra parte. Ou você acredita em toda ela, ou você está dizendo que ela é mentira e Deus é mentiroso, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela diz que toda ela é inspirada por Deus. E quanto a isso, nós não temos dúvida alguma. A Bíblia é fonte de salvação, Romanos 1, versículo 16. A Bíblia é fonte de verdade, João capítulo 17, versículo 17. A Bíblia é fonte de santificação, João capítulo 15, versículo 3. A Bíblia gera crescimento em conhecimento, Oséias capítulo 6, versículo 3. A Bíblia gera crescimento em fé, Jeremias 15, versículo 16. A Bíblia gera crescimento em maturidade, 1 Coríntios 14, versículo 20. A Bíblia alimenta o espírito humano, Jeremias 15, 16. A Bíblia ilumina o caminho da vida, Salmos 119, versículo 105. A Bíblia limpa o interior do ser humano, João 15, versículo 3. A Bíblia santifica completamente, Efésios 5, versículo 26. A Bíblia traz sabedoria abundante, Colossenses 3, versículo 16. A Bíblia traz discernimento, Hebreus 4, versículo 12. A Bíblia promove a cura de enfermidades, Salmo 107, versículo 20. A Bíblia promove regeneração espiritual, 1 Pedro 1, versículo 23. A Bíblia oferece grande recompensa, Salmos 19, versículo 11. Ou seja, a Bíblia é fonte de inspiração. Fonte de inspiração. E a fonte de inspiração desse livro é o próprio Deus. Nós estudamos o ponto 2, tópico 2, da lição número 1. Que o Senhor nos abençoe.